Uma pessoa que pratica o hinduísmo... Que seja hindu. Considerada serva. Sendo ainda criança, portanto, levada neste caminho pelos pais, se ela quiser e tiver vontade, pode-se batizar no cristianismo. Certo. Mais uma pergunta. Vamos fazer 3 perguntas e depois eu respondo, assim, para aproveitar melhor o tempo. Espera aí, já vai. Diga. Aproxime. Sim, quanto à Inquisição, eu fiquei esclarecida, porque realmente eu tinha uma ideia vaga desde o meu 11º ano de História em que a Inquisição era representada de uma outra forma. Sim, eu sei. E agora eu queria saber o que é que a Igreja pensa sobre o reiki, porque é uma prática que está a ser implementada nas nossas escolas. Sobre o reiki. Certo, está certo. Já vou é uma prática que começa a ser implementada como percebi. para o aluno conseguir fazer uma aprendizagem mais. Certo. Pronto. Há mais uma senhora aqui à frente. Só um segundo que vem o microfone, que é para toda a gente poder ouvir. Isso. Diga. Padre, eu pedi ao favor. Eu sou viúva, já de 5 anos, tenho 2 filhos, mas tenho um filho que está, ele tem uma filha e a esposa. Mas raramente vão à igreja, eu peço muito, porque vou à igreja e peço muito por ele, para Nosso Senhor nos trazer água à Santa Casa, mas não tenho feito, Senhor, o que é que devo fazer? Pronto, está bem. Ele responde à primeira e depois responde às outras. Teologia fundamental. Então, em relação à primeira pergunta, deixo as outras duas para o Sr. Padre Lara. Um hindu, criança, que manifestou eventualmente desejo de se batizar. Neste momento, essa criança tem que atingir o tempo de fazer a escolha, a não ser que a sua família se convertesse à fé cristã. Tem que fazer o percurso até poder escolher com a sua família. E quando tiver direito a escolher, então escolhe ser cristão, fazer a sua preparação para ser cristão e batizar-se. Neste momento, enquanto ele está na dependência da família, essa escolha não pode ser feita sem a autorização e o querer da família. Este é, em relação ao primeiro ponto, aquilo que há a dizer. Em relação ao... Diga, só quando for maior, quando tiver a possibilidade de escolher. E a pessoa tem possibilidade de escolher por si quando é maior. Não sei se há aqui alguém que esteve à espera de ser maior para escolher até o seu estado de vida. No caso, religiosa, porque os pais lhe o proibiam. Isto são fatos concretos que eu tenho, dos quais tenho conhecimento. Esperou por ser maior para escolher por si. E quando foi maior, escolheu. Às vezes com dificuldades, também da família, mas escolheu porque tem direito a fazê-lo. Portanto, é esse o ponto que nós temos que valorizar. Está bem, quer, mas neste momento ainda não fez a escolha, não pode fazê-la porque os pais, a família, são os tutores, até durante a minoridade, e ele neste momento não pode escolher ser cristão. Tem que esperar para fazer essa escolha no momento próprio. Pode ser acompanhado, pode-lhe ser testemunhada a fé, pode ser... O ir à igreja não lhe faz mal nenhum, antes pelo contrário, mas tem que aguardar o momento da escolha. Então agora passo para o Padre Lara. Só dizer-vos que há sacerdotes disponíveis para a confissão. Se alguém vinha com a intenção de se confessar, pode aproveitar. Então, obrigado, Dom Manuel. A pergunta do reiki nas escolas, etc. Cá na Europa e em Portugal, em concreto, está a entrar muito o reiki, que
faz parte da grande família das famosas medicinas alternativas, concretamente da família das medicinas energéticas. Então, agora não temos tempo para fazer a história de todas estas medicinas alternativas, mas basicamente são coisas que provêm de uma visão do mundo, de Deus e da divindade típicas das religiões orientais, da Ásia, né? Do hinduísmo, por exemplo, em que olham para a pessoa humana e acham que é tudo energia e que nós somos meridianos de energia e há pontos energéticos, os chakras, etc. E que é possível, com a imposição das mãos, com a técnica da imposição das mãos, equilibrar essa energia e usar essa técnica para curar doenças. Pronto, o que é que um cristão acha sobre isto? E hoje em dia está a entrar tanto que até nas universidades, por exemplo, em Santa Maria, em Lisboa, Faculdade de Medicina de Lisboa, já é possível no currículo ter formação sobre algumas medicinas alternativas. Já há salas, por exemplo, que eu saiba, no Hospital São João, no Porto, em que se pratica o Reiki. Os enfermeiros praticam o Reiki, portanto é uma coisa que vai sendo bastante aceite. A primeira ideia que gostava de partilhar convosco é uma ideia um bocado científica. Do ponto de vista científico, eu tenho uma tia minha que é médica e interessa-me também por estas questões de ciência. Do ponto de vista científico, não está demonstrada, pelo contrário, a eficácia das terapias de Reiki. Ou seja, do ponto de vista científico, a eficácia é zero. É importante isto ser claro. A terapia de Reiki, do ponto de vista científico, não tem eficácia. Pronto. Segunda questão. E um católico perante isto, qual é o problema? Qual é o inconveniente? Isto faz mal ou não faz mal? Do ponto de vista da fé, o problema é a chamada virtude moral da religião, que é uma virtude que infelizmente está muito esquecida. É uma virtude que nos dispõe a dar a Deus o que é de Deus. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E agora também não temos tempo a resumir muito tudo sobre isto, mas há alguns atos que são gravemente contrários. A virtude da religião, mais ou menos conhecido como o primeiro mandamento da lei de Deus, que nos proíbe ter outros deuses. Há alguns atos, alguns vícios que são contrários à virtude da religião. Concretamente, as formas de adivinhação e de magia. Nas formas de adivinhação e de magia, tenta-se utilizar, digamos assim, forças sobre-humanas para conhecer coisas desconhecidas ou para obter determinados objetivos. Magia branca, coisas boas, arranjar emprego, arranjar marido, curar uma doença. Magia negra, coisas más, matar o marido, matar o patrão, etc, etc. O Reiki cai dentro desta família das formas de magia branca, ou seja, pressupõe a invocação de forças ocultas. Eles chamam mesmo os mestres do Reiki e invocam os mestres do Reiki, etc. Portanto, é tudo invocação de energias, digamos assim, sobre-humanas para curar doenças. Há já um documento da Conferência Episcopal dos Estados Unidos sobre o Reiki, sobre a validade ou não das terapias de Reiki, que fundamentalmente vos diz isto que eu estou a dizer, que do ponto de vista científico não tem valor e que, se a gente for ver o que é, cai dentro das formas de superstição. Porquê é que nos Estados Unidos já emitiram este comunicado? Porque, infelizmente, várias instituições católicas, o Reiki normalmente tem 3 níveis e há vários cursos. E então o que é que estava a acontecer? Estavam-se a alugar vários espaços católicos, como este, casas de retiros, casas religiosas, para dar os cursos do Reiki. Então surgiu a dúvida se nós católicos podemos ajudar a isto, se isto é uma coisa boa ou se não devíamos estar metidos com isto. Não é? Portanto, há esta nota doutrinal da Conferência Episcopal dos Bispos dos Estados Unidos, da América do Norte, não é? A dizer que não podemos. Não é? Está publicada em inglês na internet. Eu fiz uma tradução com uma amiga minha traduziu, também ofereço lá no meu site, se alguém quiser ler, santidade.net, o que dizem os bispos americanos sobre o Reiki. Há mais estudos
sobre estes temas das medicinas energéticas, etc., eu costumo sugerir um bom autor, que é um padre francês, Padre Joseph Verlinde, que é monge, padre católico, e ele foi, muitos anos, a infância dele, ele cresceu, digamos assim, mais no Oriente. Ele foi budista, praticou yoga, etc, etc, etc. E conheceu o cristianismo e o catolicismo mais tarde, depois de todo este caminho dele. Depois converteu-se, tornou-se sacerdote e agora é o abade de um mosteiro em França. E ele dedicou-se, como ele tem muita formação nestas espiritualidades orientais que agora populam aqui na nossa Europa, ele é a pessoa ideal para nos ajudar a dar uma visão e uma leitura cristã sobre estas realidades. Então tem vários livros e também tem um site na internet chamado nextage.net. Se alguém quiser aprofundar, está sobretudo em francês, porque ele é francês, mas é um autor bastante famoso, não é? Bastante credível. Conta a sua experiência e tem boa formação católica, é sacerdote. Portanto, eu acho que é a pessoa ideal para esclarecer isto, porque há muitas outras formas, não é só o reiki, há muitas outras, mas são sempre variantes dos mesmos princípios. O critério que a Igreja usa, há uns anos atrás, a Congregação do Santo Ofício, agora a Congregação da Doutrina da Fé, foi perguntada se um católico podia praticar, já não lembro o que era, uma terapia qualquer, e o critério que a Congregação usou foi exatamente este, que é o critério que nos ajuda a distinguir se uma coisa é supersticiosa ou não, se cai na magia ou não. Qual era o critério que a Congregação dizia? Se usa alguma coisa que tem eficácia natural para curar uma doença ou o que for, não há aí nada de supersticioso. Ou seja, se eu beber água para tirar a sede, não há nada de supersticioso, porque a água tira a sede. Não é? Certo? Se eu faço qualquer coisa que não tem eficácia natural para produzir determinado efeito e espero um efeito, e confiante noutras forças, no fundo, para além da natureza, então entra a superstição. Mas seja mais concreto, dê um exemplo. Olha, andar com uma folha de louro no bolso ou com a ferradura no carro. A ferradura não tem nenhuma eficácia natural para defender o carro dos acidentes. É uma coisa supersticiosa, é um amuleto. Não é? As pessoas, há muitas que usam o corno ou as figas, e vão à missa também. Mas isso não é católico. Os amuletos não nos salvam. Quem nos salva é a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a Igreja, são os sacramentos, são os sacramentais. Não são os amuletos. Não é o reiki, para ser concreto. O reiki não tem nenhuma eficácia natural, cai nas formas de magia branca. Segunda questão. Os meus filhos não vêm à missa, não é? E eu rezo muito, não sei bem o que é de fazer. Continuo a rezar, sem desanimar. Vou-lhe dar um exemplo para animar. Ontem falei com uma senhora que se separou há 40 anos e o marido dela tratava-a muito mal. Batia-lhe, uma vida muito difícil. Infelizmente, ela teve que se separar, porque às tantas, para sobreviver, simplesmente. E tem filhos, mas ama o seu marido, sempre rezou pela conversão do seu marido, já lá vão 40 anos. Sempre ajudou os filhos dela a amarem o marido. E ela contou-me com muita alegria que agora o marido está a ir à missa. Sozinho. Está a ir à missa sozinho. Imagine o poder da intercessão. Portanto, continua a rezar, sem desanimar. Temos muitos exemplos, eu conheço algumas histórias. Para as mães é sempre uma aflição grande ver os filhos longe de Deus. Pronto, é uma aflição grande. Eu não sou mãe, mas imagino o que seja, não é? Porque amamos os nossos filhos e custa-nos rezar muito. Às vezes, eu também digo às mães muito, tenha calma, não os massacrem demais, porque querendo ajudar, às vezes espantam a caça. Eu acho que o que tem mais força é mesmo o amor, é amá-los incondicionalmente e ser alegres na vida da fé. Que os filhos vejam que, para mim, Jesus dá vida a minha vida é maravilhosa por Jesus estar nela. Isso é o que atrai mais e que ajuda mais os nossos filhos. No outro dia, um rapaz que eu conheço também virou-se para a mãe dele e disse, porque ele
mas disse isto sem nenhuma raiva, mãe, Deus está verdadeiramente em primeiro lugar na sua vida. Ele disse isto com admiração, tipo, como é que é possível alguém viver assim? E ele também tem feito uma caminhada muito bonita, não tanto à força da mãe lhe ralhar e puxar as orelhas, mas simplesmente do testemunho de vida cristã que a mãe dá. Por isso, continua a rezar e viva feliz, né, com Jesus. Né? Uma vez alguém me disse uma coisa que eu achei graça. Uma mãe também a contar aventuras dos filhos. E eu disse, olha, Sr. Padre, eu agora decidi, em vez de falar de Jesus aos meus filhos, falo dos meus filhos a Jesus. Eu achei graça. Eu queria só aqui... O meu acrescento ao que disse o Padre Lara sobre a superstição é para pedir a todos os presentes para estarem muito atentos. Há 2 casos que vos vou contar aqui que exigem muita atenção. Olha, um dos casos é que deram a determinada altura que num espaço, era um museu de arte sacra, não é daqui da Guarda, mas é no espaço da Diocese. Se faziam lá sessões de yoga. E eu fiquei num espaço de arte sacra fazer uma coisa dessas. Pronto, acabou, deixámos de fazer as sessões. Mas também há outros casos. Nós sabemos que há pessoas que ao domingo vão à missa e comungam e à quarta-feira vão ao espiritismo porque querem ver lá, ou querem ver o marido, ou alguém, ou querem ver porque é que lhe acontece isto, que lhe aparece de noite, não sei o quê. Ora bem, temos que estar atentos a isso e temos que dizer às pessoas que temos que escolher. Temos que escolher. E a nossa escolha é Jesus Cristo. E nele está, no fundamento, tudo o que nos acontece, todas as forças que nos orientam, e esta atenção que eu queria pedir a todos os presentes, não é? Uma atenção, uma vigilância, porque esta vigilância nós temos que fazer sobre nós próprios e sobre pessoas que até estão nas nossas relações. Então imagina o que é, quarta-feira vão ao espiritismo, e ao domingo vão à missa em comum. Isto não pode ser, não é? A pessoa está a labrar numa grande confusão, não é? No mínimo uma grande confusão. Este trabalho discreto, de proximidade às pessoas que nós temos que fazer, é o que eu queria dizer em complemento. Muito obrigado, Sr. Luís. Tiro o porta-aviões. Então, deram-me aqui 2 perguntas por escrito e eu vou tentar também responder. Esta é sobre a questão da família. Agora houve o segundo sínodo sobre a família. Diz assim: fala-se muito sobre as famílias e determinados conceitos que devem ser mudados. Pergunto: o que Deus uniu, o homem não pode separar? Não é bem assim? Nem devemos levar à letra nos dias de hoje? Então, houve de facto algumas polémicas, sobretudo. Eu já tenho dito isto algumas vezes, infelizmente há pessoas mal intencionadas, algumas ligadas ao mundo da comunicação, que aproveitam tudo o que se diz e não se diz para lançar um pouco a confusão. Portanto, isto é a primeira ideia. Infelizmente, isto aconteceu um bocado com o sínodo da família e outras declarações, às vezes, que o nosso querido Papa Francisco faz, são um pouco aproveitadas com maldade. O Papa diz uma coisa e tiram aquela frase fora do contexto e depois fazem uma telenovela ali à volta. Pronto. O sino da família, os 2 sinos da família foram queridos pelo Papa porque, de facto, está aos olhos de todos que a família hoje passa uma crise grande. Eu penso que é evidente, não há ninguém que... Em Portugal já há uma taxa de divórcio de 75% neste momento. Em cada 4 casamentos, 3 acabam em divórcio, atualmente, hoje. E é preciso fazer alguma coisa. Não é? E nós devemos viver este problema como nosso. E das famílias depende muito a saúde e o futuro da Igreja. Porque sem famílias, de onde é que vêm as vocações? Não é? Tudo para. Não é? E por isso é importante e urgente refletirmos sobre estes problemas. O que é que se passa? O que é que se passa? Porque é que está a acontecer isto? E como eu dizia, houve muitas coisas que se disseram e que se pensaram, etc. Mas obviamente nem o Papa, nem ninguém está acima da palavra de Deus. Né?
e eu aproveito às vezes e relembro, os ensinamentos de Jesus sobre a família foram muito claros. Foram muito claros. E ninguém, o Papa, não tem intenção de mudar o que Jesus disse sobre a família. Pelo contrário, o Papa e os bispos estão ao serviço da palavra de Deus. Mas é importante que essa palavra seja compreendida e assimilada bem. Porque às vezes muda a língua, muda a cultura, né? E é preciso que a palavra seja explicada de maneira a ser percebida. O que é que Jesus ensinou sobre o casamento? Não separe o homem, o que Deus uniu. É famoso, há várias passagens, agora não vamos ver tudo, mas no tempo de Jesus havia o divórcio. Foram ter com Jesus um dia. Moisés, na lei de Moisés, permitiu que se passasse o certificado de divórcio. E tu, o que é que dizes? Agora vamos-te apanhar. E Jesus disse, no princípio não era assim. O certificado de divórcio foi por causa da dureza do vosso coração. E depois, a mulher que deixar o marido e casar com outro, comete adultério. O marido que deixar a mulher e casar com outro, comete adultério. É muito claro, ou não é? É preciso fazer um curso de teologia para perceber isto? Não. E se alguém disser o contrário? Se alguém disser o contrário, está a dizer o contrário da palavra de Jesus. Se Jesus diz que isto é verde e eu digo que é azul, quem é que tem razão? Pronto. Não é simples. Nós às vezes complicamos. Pronto, sobretudo, isto é o ensinamento sobre a indissolubilidade do matrimónio, sobre a questão do divórcio. Agora, isto não resolve todas as questões que há sobre a família. Há um montão de questões que precisam de ser pensadas e rezadas. E há algumas sobre as quais Jesus não falou. Então nós temos que ver, à luz do Evangelho, como é que se vive isto. Problemas novos que surgem, que não haviam. Como Jesus não falou de, sei lá, do quê? Dos ataques terroristas. Não havia ataques terroristas. Portanto, a gente se lê o Evangelho, não diz nada sobre ataques terroristas. Temos que aplicar os princípios do Evangelho às realidades de hoje, que às vezes são novas. Mas estas questões, houve uma grande polémica dos divorciados, vão comungar, não vão comungar, etc, etc. Também a palavra de Deus tem alguns ensinamentos sobre este tema. São Paulo, carta aos Coríntios, aquele que come e bebe indignamente o corpo do sangue do Senhor será réu do corpo e sangue do Senhor. Portanto, não se pode, e daqui é que deriva a norma do direito canónico, que uma pessoa que tem consciência de ter cometido um pecado grave, mortal, não se pode comungar antes de se confessar. O fundamento é a palavra de Deus, a palavra de São Paulo. Pronto, portanto, em relação a esses temas, eu penso que fui claro e que dei alguma resposta. Segunda questão. Um grande meio para evangelizar é a internet. No entanto, há um site, Movimento Salvai Almas, que dramatizam muitos acontecimentos que hão de vir a acontecer e falam muito mal do Santo Padre atual. Fala-nos um pouco destes meios de evangelização. Aqui são várias questões. Primeiro, contra os meios de evangelização da internet, e hoje em dia que temos à nossa disposição, eu diria que podemos fazer muito bem sem grande custo. Hoje em dia as pessoas têm todas telemóvel e etc. E com uma mensagem, pode-se chegar a muita gente, pode-se chegar onde não se chegava há uns anos atrás. Eu às vezes penso, imaginem que São Paulo vivia hoje. Devia ficar radiante. Não havia microfones no tempo de São Paulo, na internet. Portanto, hoje a palavra de Deus pode chegar a muita gente por muitos canais que são relativamente económicos. Não é complicado. Não é? Há 2000 anos o São Tiago veio a pé até aqui à península para evangelizarmos. Não é? Era tudo bem mais complicado. Hoje em dia viaja-se rápido e as informações viajam rápido. Portanto, eu encorajo toda a gente a usar os meios que puder. Hoje em dia há muitas redes sociais, eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram. Então, se cada um fizer um bocadinho, não é? Eu vejo um artigo bom, uma homilia, vejo uma fotografia, às vezes até uma fotografia boa, e ponho aquilo lá na minha página, aquilo pode tocar no coração. E Jesus usa isso.
há muitas pessoas que testemunham, que mandam mensagens a dizer, olha, eu vi aquilo e graças a si fui-me confessar. Ou depois de perceber aquilo, não sei o quê. Não, portanto, graças a Deus, funciona. Portanto, todos podemos e devemos. E assim o bem difunde-se mais rápido. Depois, este site concretamente não estou a ver, mas diz aqui que fala mal do Papa. Pronto, isso é logo mau sinal. Obviamente, há muita coisa no meio deste mundo em que vivemos, global, e desta sociedade da informação, um problema que temos prático é gerir a quantidade de coisas que há. Porque há milhares de sites católicos e milhares de vídeos e milhares de coisas e nem tudo é bom. Não é? Isto é um bocado como o almoço. Há coisas que são muito boas, tipo bife do lobo. Não é? Depois há outras coisas que são bifes mais fraquinhos, febras. Não é mau, mas é febras. Não é? Há outras coisas que é osso, não é nada. Aquilo espremido não dá nada. Não é? E é preciso saber distinguir umas das outras. É um problema que ainda não está muito resolvido, mas eu penso que no futuro vai começar a haver, no fundo, uma espécie de consultoria, agências de rating do que é que vale a pena, do ponto de vista católico. Não é? Porque a gente, às vezes a gente não sabe distinguir o que é bom e o que é mau. E por isso, obviamente, há alguns sinais que são logo, se não é católico, arrisca um bocadinho. Não é? Não é que não se possa ver outras coisas. Eu às vezes vejo, gosto, algumas catequeses de alguns protestantes, etc. Obviamente eu sei que eles não são católicos, mas têm muita coisa muito boa, muito válida, que nós subscrevemos 100%. Não é? 100%. Agora, há disparate ali no meio, não é? Também há outras que não são católicas. Mas para isso é preciso ter critério, estar formado. Eu dizia hoje de manhã duas coisas que devemos fazer para formar a nossa fé: Bíblia e Catecismo. Estudar a Bíblia, estudar o Catecismo. E isso já nos dá o critério para distinguir o trigo do joio. Depois, há coisas interessantes, há coisas, como eu dizia, depois a qualidade. Se eu vejo coisas que falam mal do Papa, que às vezes aparecem, é logo mau sinal. É logo um péssimo sinal, porque o Papa é o nosso pai. Portanto, alguém que fala mal do pai é mau sinal. Não é? Mesmo que, e infelizmente aconteceu na história, algumas vezes, alguns papas não foram muito exemplares na sua vida pessoal. Não é? E então, mas não deixa de ser o meu pai. O meu pai, se beber uns copos, faz de conta, eu não ando aí a espalhar aos amigos na internet. Ou ando. Não é estranho? Não é estranho? Portanto, alguém que fala mal do Papa cheira logo a curto-circuito. Percebe-se? Portanto, cuidado. Não é? O São Paulo tem um conceito que eu gosto muito: nenhuma palavra má saia da vossa boca. Somente aquela que pode fazer bem ao que vos, edificar os irmãos na fé e fazer bem aos que vos ouvem. Portanto, um cristão não fala mal de ninguém. Se não pode dizer bem, está calado. Mas eu vi mesmo ele a fazer, então reza por ele. Nós hoje em dia vivemos numa cultura em que facilmente se difama e se alimentam boatos e etc. E isso é pena, e isso não é cristão. A nossa língua deve bem dizer a Deus, bem dizer a Deus. Se não podemos dizer bem, olha, rezamos. E se alguém faz alguma coisa mal e eu sei, em vez de ir para o café, o que eu devo fazer é rezar por ele e, se for preciso, ir falar com ele. E às vezes não fazemos. Não é? Portanto, cuidado. Sites que falam mal do Papa ou que falam mal em geral, quem fica sempre no corda da casaca é mau, não é muito cristão. Não é que não hajam problemas às vezes. Então, afinal, vem tudo por papel hoje. Como é que a Igreja encara realizar um casamento entre um católico e alguém que não é batizado, mas manifesta intenção de o ser? Queres? Ou não? Sim, pode ser. É fácil. Para já, pode haver um casamento entre um católico e um não católico. Está previsto o ritual e é um sacramento condicionado naquelas circunstâncias.
Pode haver um casamento entre um católico e um que não é católico. E depois de casar, fazer o seu percurso para se batizar e ser cristão. Esta é uma solução. Há outra solução, se a pessoa se dispõe a fazer um percurso antes do casamento, então batiza-se antes do casamento e faz o casamento, sacramento, sem restrições. Mas imaginamos que a pessoa está aqui, está a partir para um outro lugar qualquer e que também tem intenção de fazer percurso para ser cristão. Não está proibido celebrarmos o casamento com disparidade. Está previsto no ritual e pode-se fazer. E quantos há que depois do casamento, mesmo sendo não cristãos, às vezes até de opção ateia, depois, com a ajuda ou da mulher do homem, o homem da mulher, fazem percurso para serem depois batizados. Isso significa que na nossa vida nós nunca temos situações definitivas. A nossa vida é sempre um processo. Mesmo nas nossas melhores escolhas, essas escolhas têm sempre um processo de aplicação e de vivência que nós devemos de ser. Portanto, esta orientação assim que se dá. Mais 3 perguntas e depois vamos almoçar. Então, onde se deve colocar a acupuntura? Na magia branca? Pode ser praticada por um católico? Então, eu escrevi um livrinho há um ano, mais ou menos, em que tem uma pergunta mesmo sobre a acupuntura. Então, a acupuntura também originalmente vem da medicina chinesa. Portanto, tem uma visão do homem, uma antropologia inconciliável com a visão cristã do homem e também da divindade, etc, etc. Portanto, eles acham que somos meridianos, etc, etc. E, portanto, a antropologia, a visão de Deus, etc., vindas da civilização chinesa, da oriental, é inaceitável para um cristão. Mas houve alguns estudos científicos, médicos, que mostraram que a acupuntura, em certos casos, tem uma certa eficácia analgésica, ou seja, de remoção da dor. E porquê? Isto tem uma explicação fisiológica, científica. Porque o nosso sistema nervoso funciona por impulsos elétricos. E o sistema nervoso periférico, ou seja, o sistema nervoso mais à beira da pele, mais externo, na acupuntura usam-se agulhas que incidem sobre o sistema nervoso periférico, ou seja, o sistema nervoso mais à flor da pele, e isso interfere na percepção da dor. Agora, estes estudos que houve, científicos, parecem ter demonstrado isto. Eu digo parecem no livro porque são contestados por outros cientistas. Ou seja, do ponto de vista da ciência, há alguns cientistas que dizem que demonstraram que a acupuntura tem uma certa eficácia natural, porque interfere com o sistema nervoso. Há outros cientistas que não estão de acordo e portanto, há uma certa polémica. Um católico, sabendo isto, pode praticar, pode, se for com esta disposição. Ou seja, se perceber que a acupuntura pode ter uma eficácia analgésica por interferir no sistema nervoso, ou seja, funciona como uma aspirina funciona. Digamos assim. Posso usar assim? Posso. Mas se eu acredito, não posso é acreditar que eu sou energia, nem meridianos, etc, etc. O problema é que às vezes aquilo vem em pacote, como vem do Oriente, não é? O acupuntor, ou a pessoa que pratica a acupuntura, começa a dizer que é preciso abrir os chakras e não sei o que mais. Isso aí é um disparate, não é? Percebe-se? Portanto, às vezes é preciso separar uma coisa da outra e nem sempre é fácil. Como posso ajudar uma amiga minha que decidiu há meses ser taróloga? O tarô, as cartas do tarô, é uma forma de adivinhação. Se ela é católica, depende, né? Eu diria muita coisa. Primeiro, se ela é amiga, já tem ali um ponto de partida bom. Somos amigos. Né? E um amigo pode partilhar muita coisa com o outro e caminhar ao lado, e isso é uma bênção. Porque quando falta a amizade, é difícil que alguém acolha a palavra.
Portanto, se há amizade, à partida há uma certa abertura. Depois ver se ela é católica ou não é católica. Se é católica, ajudá-la a perceber como estas práticas estão em contradição com a fé que ela professou no batismo, com as nossas promessas batismais. Por exemplo, como? Pegar no catecismo da Igreja Católica, para não ficar só no cá para mim. Não é? Portanto, nós podemos ir, e mesmo na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, temos muitas passagens em que é condenada explicitamente todas as formas de invocação dos mortos, de adivinhação. Porque eram práticas muito comuns dos povos que circundavam o povo de Deus. Né? O povo de Israel. Eram práticas muito comuns, então Deus estava sempre a proibir ao seu povo de imitar estas práticas dos povos pagãos. Pronto. E, portanto, também podemos pegar na Escritura, pegar no Catecismo e dizer, olha, isto não é bom. Isto são formas de adivinhação, ofende a Deus. É um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses. Pronto. Depois, também isto de uma maneira de formação, mas depois o mais importante é, se calhar, ajudar a taróloga a encontrar Jesus. É aquilo do discurso de hoje de manhã. Não só que não faça o mal, mas que encontre Jesus na vida dela, que experimente o amor misericordioso de Jesus, que experimente o poder de Jesus. Ele é que é a verdadeira luz do mundo. Ele é que verdadeiramente nos ilumina. Não são as cartas. É a palavra de Deus. Portanto, fazer essa descoberta é um encontro com uma pessoa viva que é Jesus. E isso é bem mais importante que explicar que a astrologia está mal. E pronto, isto, como eu dizia hoje de manhã, é um processo. Não se pode dar o xarope todo uma tarde, porque senão morre-se da cura. E tem que ser com jeitinho, para não esticar a corda sem arrebentar, com alguma tática. Mas a acupuntura já está. E a última pergunta que eu tinha aqui, havia... Mais 3. É a terceira, é esta. Era uma que já foi respondida, que era a do casamento. É possível receber o sacramento do matrimónio sem receber primeiro o sacramento do batizado? É possível. Outra coisa que eu acrescentaria é que o matrimónio é uma instituição natural, ou seja, está na ordem da criação. Deus criou o matrimónio. E, portanto, um matrimónio entre duas pessoas não batizadas que se casam, se tiverem as disposições certas acerca da natureza do matrimónio, é um verdadeiro matrimónio. É muito bonito. Duas pessoas que não são batizadas, não é sacramento, mas é um verdadeiro casamento. Estão casadas. É muito bonito. Nós já não estamos habituados e achamos que é só uma questão legal, civil. Não. Está na ordem da criação. Foi Deus que criou o homem e a mulher e criou o matrimónio. É o que Jesus dizia há bocado, quando eu dizia, no início não foi assim. No início, na ordem da criação. Então, a última pergunta era: é verdade que os sacerdotes podem tirar os espíritos maus às pessoas? É assim. Às vezes, de facto, acontece, as pessoas sabem, não é segredo, que eu sou exorcista, tenho alguns casos. Neste momento tenho 82 casos de exorcismos, pessoas que eu estou a acompanhar que ainda não estão bem. Infelizmente são muitos. Isto acontece. Não é? Como é que se resolve? Resolve-se não só com os exorcismos, mas sobretudo com uma caminhada de vida cristã sincera, autêntica, com uma conversão de vida sincera. Mas como é que o demónio pode fazer estas coisas, estas maldades? Como é que Deus permite isso? A porta de entrada são exatamente estes pecados de superstição, as formas de adivinhação e de magia e de idolatria. São 3 grandes famílias de pecados, implicam sempre um certo pacto com as forças diabólicas. E eu, no fundo, espero dessas formas de adivinhação, de magia, de idolatria, a minha salvação. Ou seja, eu abro o meu coração à ação dessas forças. Quando eu caio nisso, no fundo, quando eu vou às cartas da taróloga, o que é que eu estou a dizer, no fundo? Jesus, a tua palavra não me resolve os problemas. Quem me ilumina são as cartas. Das cartas é que eu espero luz para a minha vida. Isto implica um certo pacto com estas forças que estão por trás das cartas. E isso dá
abre o nosso coração a estes distúrbios diabólicos de origem extraordinária, que vão para além das simples tentações. Tentações todos temos, não é? Ninguém escapa. Mas estes distúrbios extraordinários são de outro tipo. Não é? São as histórias das possessões, da obsessão, da vexação diabólica, da infestação diabólica. E depois, como é que isto se resolve? Resolve-se com viver na graça de Deus. Se nós estivermos unidos a Jesus, se vivermos na graça de Deus, o demónio está feito ao bife. Vai ter que largar. Não dá para os dois. Só que muitas destas pessoas, estes casos que eu tenho, todos normalmente são pessoas católicas não praticantes, que são vítimas destas coisas ou que andaram a mexer com isto, e depois é preciso um caminho de volta para a igreja, e confissão, missa, terço, etc. À medida que se vão fortalecendo com os sacramentos, os distúrbios vão passando. Os exorcismos são mais uma ajuda neste processo. São uma espécie de quimioterapia. Há assim umas bombas fortes que ajudam, ao pouco e pouco, até a pessoa conseguir levar a sua vida normal. Nestes 7 anos, mais ou menos, neste ministério, tenho mais ou menos uns 150 casos de pessoas já bem hoje. Muitas delas podiam estar aqui a dar o testemunho delas. E qualquer padre tem poder, no fundo, nos primeiros séculos, como eu dizia, o fim do Evangelho de São Marcos, estes são os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Jesus fala, em meu nome expulsarão os demónios. Aqueles que acreditarem. Nos primeiros séculos, os batizados expulsavam o demónio em nome de Jesus. Não era ainda uma celebração litúrgica, como é hoje na Igreja, e não havia ainda grande regulamentação do ponto de vista disciplinar. Todos os batizados exorcizavam em nome de Jesus. Depois, ao pouco e pouco, a Igreja rapidamente percebeu que isto é um ministério delicado e que é preciso ser prudente e que o demónio é esperto e mentiroso e que nos enrola com muita pinta e por isso é preciso calma. Então depois começou a restringir, depois fundou-se a Ordem dos Exorcistas, um dos Papas, século III, se não me engano, e depois foi sempre restringindo, depois só os padres, agora só os padres nomeados pelo Bispo. Portanto, exorcistas, só padres nomeados pelo Bispo. Mas uma coisa é ter a faculdade para exorcizar, outra coisa é ter a capacidade para exorcizar. A capacidade até o próprio batismo. E no ritual da iniciação dos adultos, há uns exorcismos menores que estão previstos, que podem ser delegados pelo Bispo num catequista. Está previsto no atual rito de iniciação cristã dos adultos. São exorcismos menores, mas são exorcismos. E no batismo, antes do batismo, o padre também faz lá uma pequena oração de exorcismo. Qualquer padre. Não é o exorcismo maior, é o exorcismo mais pequeno. Agora, eu gosto muito de insistir nisto, não é preciso a gente ter medo do demónio. O que temos que ter medo é do pecado. O pecado é que nos tira ao céu. O demónio massacra-nos, às vezes tenta-nos, e Deus permite isso, permite a ação diabólica no mundo, na história, na nossa vida, na nossa história. Isso obriga-nos a estar numa atitude de combate e de vigilância. Não é? Porque às vezes há as pessoas que pensam que o céu está no papo, não é? E que agora é sentar-me, pôr as pantufas, ligar a mel e pronto. E o céu é certo. Não é? Agora já há a canção nova da mel, não sei se já sabem. 186. Pronto, mas isto para dizer, o céu não está no papo, nós estamos em batalha até ao dia da nossa morte. E como diz São Paulo, quem está de pé tenha cuidado para não cair. E Deus permite, nós no Pai Nosso não pedimos para não ser tentados, pedimos para não cair em tentação. A tentação, até se for vencida, é a ocasião de mérito, porque obriga a fazer atos de fé, de amor, de esperança, de luta, né? De escolher Deus. Quando eu sou tentado, eu tenho que fazer uma escolha, escolher Deus. Né? E portanto as tentações, se forem vencidas, revertem a nosso favor, ajudam-nos a crescer no nosso amor a Deus e ao próximo. Portanto, por isso é que Deus as permite. Dali tira coisas boas. Mas são perigosas ao mesmo tempo. Porque quando caímos, sobretudo quando caímos no pecado mortal, nos separamos de Deus. E como eu dizia hoje de manhã, essa é a pior das tragédias da nossa vida. Nós às vezes, seu padre, mas eu tenho um cancro. É mau ter um cancro, mas é pior que o pecado. E isso é que eu gostava que a gente percebesse. Porque no fundo o bem dos bens é o céu, é Deus. A vida eterna é a melhor coisa de todas. E por isso
a nossa vida deve ser vivida em função disso e com essa lógica. Não é? O resto é importante, mas é relativo, não é tão importante. Pronto, vou deixar... Aqueles papéis, não é? Aqueles papéis agora vamos almoçar, sabias? Mas pode ser que à tarde, que dê um bocadinho de tempo. Eu gostava de só... Antes de sairmos, Espera. Não vai dar. depois logo à tarde ainda vamos estar, não é? Se Deus quiser. Eu antes de me sair, espero organizar a minha vida para poder estar no encelamento, embora tenha um compromisso pelo meio. Eu queria lembrar aos presentes sobre os assuntos da família que aqui foram tocados, que antes do problema do divórcio há um outro problema que hoje nós estamos aí, a cabeça dos nossos jovens a serem lavadas, que é o seguinte: há um outro problema que é anterior a esse. Para que o casamento? Juntamos-nos e pronto. Esta é uma ideologia que está a passar, e eu queria pedir a todos os presentes para estarmos atentos a isso, e o que pudermos fazer para que os novos jovens sintam que o compromisso em família é o bem maior que podem oferecer à Igreja, mas também à sociedade. Porque o drama que nós hoje temos é o drama do abandono. E do abandono das crianças. Ora, nós temos que ajudar os nossos jovens a perceber que o casamento, como compromisso e fidelidade, é um bem essencial para a Igreja e para a sociedade e para a realização deles próprios. Portanto, não vamos prolongar esta conversa, mas queria deixar a todos os presentes esta preocupação. Que nós lembramos aos nossos jovens, e no diálogo que temos com eles, simples, percebermos que sem compromisso vai haver problemas gravíssimos para eles, para os filhos deles, para a própria sociedade. Era um ponto que eu queria deixar aqui convosco. Este assunto também foi tratado no Sínodo. As uniões, de facto, que hoje, como vós sabeis, é uma ideologia que está por aí espalhada. Aqui o Padre Lara disse 73% que já temos de divórcios. Mas não contamos aqueles que vivem a sua vida de qualquer maneira, não é? Eu queria deixar esta preocupação a todos vós, confiá-la à vossa oração, também ao vosso cuidado das pessoas com quem estão relacionadas, porque a vida só tem sentido quando tem projeto e nós nos comprometemos com ele. De outra maneira não tem. Então agora vamos almoçar com esta preocupação. Então,